Eu vou receber uma pessoa que há um tempo que eu já estou querendo trazê-la aqui ao nosso programa, Luiz Felipe Dávila, que é cientista político, diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, e ele está com um livro muito bacana. Olha só que legal, 10 mandamentos do país que somos para o país que queremos. Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Será que há possibilidade da gente mudar o país? Lógico, só nós querermos, né? Nós precisamos querer como sociedade, mas é possível, lógico. Esse livro que você está trazendo, eu vejo que tem uma referência aos 10 mandamentos. Certo. Poderia citar alguns deles, assim, os mais importantes? Lógico. Primeiro, eu cito um mandamento muito importante, é a descentralização do poder. Nós precisamos tirar poder de Brasília e devolver esse poder para os estados e municípios, porque, na verdade, as pessoas vivem nas cidades, como já dizia o Franco Montoro. E quanto mais o poder estiver perto das pessoas, mais rápido nós vamos conseguir resolver os problemas do país. Então, essa descentralização é muito importante. Essa história de toda a decisão ter que ir para Brasília e voltar, fica muito longe da realidade das pessoas, longe do contexto das pessoas. Portanto, a descentralização é muito importante, né? Um segundo mandamento, que é fundamental, é nós termos um bom funcionalismo público, gente bem qualificada, preparada, porque é o bom funcionalismo público que permite a continuidade das boas políticas públicas. Então, mas para isso nós vamos ter meritocracia no setor público. Para isso nós vamos ter que demitir pessoas que não correspondem ao desejo das pessoas. E terceiro, nós temos o Estado prestador de serviço, o Estado voltado a prestar serviço de qualidade para as pessoas. Nós temos que pensar no consumidor final, como nós estamos aqui discutindo, né, durante o programa. Mesmo, por que não temos o mesmo critério para os estados, né? Verdade. Você sabe que na introdução do seu livro, você fala sobre a situação do Brasil, né? Isso. Mostra os motivos que justificam essa triste constatação. Qual que é o panorama real na sua visão do Brasil hoje? Olha, Fábio, muitas das mudanças que nós temos de fazer é mudança de comportamento e valor nosso, a nossa atitude, né? Tem um capítulo no livro que eu falo que é conversa de botequim, né? No botequim você vai conversar com os amigos, nossa, precisamos ser duro contra a corrupção, apoio lá o Sérgio Moro e tal. Aí o sujeito pega o carro, para em fila dupla, se a estrada está cheia, ele vai pelo acostamento, aí não dá, né? Então a gente quer um rigor para as pessoas, ao mesmo tempo nós somos muito condescendentes com nós mesmos. Só serve para os outros. Só serve para os outros. Nós precisamos ser coerentes com as coisas. Então uma das coisas que eu acho que falta é essa coerência, porque criar esse Brasil que nós desejamos significa nós também revermos comportamento e atitudes que não são cívicas, no sentido que é o bem melhor para a coletividade. Pois é, e você cita, inclusive, no seu livro, a questão das mudanças de cultura, não é? Você vê hoje uma proximidade maior das pessoas com esse poder que você está falando para a gente hoje? Quer dizer, as pessoas têm se interessado mais por política? Sim, especialmente os jovens. Essa geração de 20, 30, 40 anos são pessoas engajadas em querer mudar o país, se interessam por política, pelo mundo público, e isso é fundamental para fazer essa mudança de valores que a sociedade há tanto aguarda. Porque, no fundo, as mudanças que nós queremos para o Brasil, ela requer essa mudança de valor. Portanto, vejo nessa juventude uma juventude engajada na área política, preocupada com o mundo público e querendo servir a nação. Nós vimos agora, por exemplo, um contingente grande de prefeitos entre 25 e 35 anos assumindo as novas prefeituras no Brasil. Nós vimos uma geração de jovens querendo ingressar na política agora. Como todo mundo quer sair, essa turma quer ingressar porque acha que é por meio da política que nós vamos melhorar o país. Olha, põe a imagem para a gente aí, Tiago, por favor. Tem uma imagem do livro, né, do seu livro, 10 mandamentos do país que somos para o país que queremos. Eu queria perguntar, assim, de onde surgiu, né, essa necessidade de escrever um livro desse? Por acaso foi alguma inspiração divina? Com certeza. Porque eu acho que é uma pergunta que todo brasileiro está se fazendo hoje. Mas com certeza, eu acho que o importante dos mandamentos é que mandamentos são códigos de conduta. Se nós quisermos mudar o nosso país, nós temos de mudar o nosso código de conduta. Verdade. Então, isso é muito inspirado, sim, nos 10 mandamentos, né? Que parecem simples,
mas que são difíceis de ser cumpridos. O tempo inteiro mostra como nós somos incoerentes com os mandamentos, né? É verdade. É a história mesmo bíblica da diferença entre os fariseus, né? Que Jesus criticava tanto os fariseus por causa disso, porque eles são incompatíveis, o comportamento deles era incompatível, né, ao que eles pregavam. Então, essa dissociação entre o que falamos e fazemos, nós precisamos rever, porque senão nós não vamos construir o país que queremos. É verdade. Inclusive, se fala muito de reformas hoje, né? Ah, reforma política, reforma institucional. E você fala que é preciso preparar, né, os políticos, os governantes, para que essas reformas efetivamente aconteçam. Como que nós podemos dar uma luz aí para essas pessoas de que essa reforma realmente pode acontecer? Olha, Fábio, as reformas é fundamental esclarecer uma coisa. Toda reforma, alguém ganha e alguém perde. É verdade. E essa conversa precisa ser sincera, porque vai dizer que todo mundo ganha, não é verdade. Isso passa a falsidade. Então, nós precisamos entender a real questão. Por exemplo, a reforma política, por que ela é tão importante? Nós precisamos aprovar o voto distrital. Por que o voto distrital é importante? Porque aproxima o deputado do cidadão. O distrital significa o seguinte, pega São Paulo, por exemplo. Nós temos 70 deputados. Então, o Estado seria dividido em 70 distritos eleitorais, e o deputado só pode disputar eleição num único distrito. Então, você sabe o nome dele, o que ele faz, sabe onde ele mora, e vai poder cobrar e fiscalizar melhor esse parlamentar. Então, nós vamos ter uma representação que ela é muito mais próxima ao povo, ao que as pessoas querem, e muito menos suscetível ao interesse das grandes corporações que acabam ditando o que se discute no Congresso Nacional. Então, reaproximar o parlamentar do cidadão, do eleitor, é fundamental para resgatarmos a credibilidade do parlamento. E qual seria aquela reforma mais premente, aquela que você fala assim, essa daqui nós precisamos fazer? Olha, hoje a fundamental é a reforma da Previdência. É uma reforma difícil. É necessária, né? É necessária. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, nós vamos pegar todo o dinheiro que nós arrecadamos em imposto e nós vamos gastar só no custeio da máquina e pagamento de benefícios. Não haverá dinheiro para investimento, não haverá dinheiro para melhorar a educação dos nossos jovens, para melhorar a condição da saúde pública. Portanto, a reforma da Previdência é vital. Por quê? Porque a população está envelhecendo muito rápido, tem menos jovens entrando no mercado de trabalho e, portanto, pagando esses benefícios. Então, nós vamos ter dívida. É quase como se você tivesse que pegar dinheiro no banco para pagar despesa corrente, ou seu aluguel e tal. Aí não tem jeito, vai quebrar, né? Quebraria o país. No caso da questão da igualdade de direitos e deveres, né? Qual que é a importância, por exemplo, da eliminação dos privilégios para essa transformação e para o crescimento do nosso país? Olha, Fábio, é fundamental. Ainda mais eu vou pegar a questão da Previdência para ilustrar essa questão do privilégio. Nós temos mais ou menos 1 milhão de servidores públicos aposentados, que consomem a mesma coisa que 35 milhões de trabalhadores na iniciativa privada. Aposentadorias, em média, de 15 a 30 vezes maior do que a média paga a um trabalhador da iniciativa privada. Não pode ter uma desigualdade desse tamanho no país, né? É uma distorção muito grande. E uma coisa que incomoda no Brasil é a história da lei ser igual para todos, que é um princípio democrático tão importante, mas no fundo nós achamos que uma lei igual para todos é uma lei injusta. Como que pode ser a mesma lei igual para o rico e para o pobre, para o norte e para o sul do país? E aí o que nós fazemos? Nós criamos as exceções. E aí o Brasil tem um penduricalho de exceções que afeta as finanças públicas e prejudica a sociedade. E nós temos que pagar a conta. Como é que o governo faz isso? Aumentando imposto. Pois é. Você, inclusive, prega que as reformas devem ser graduais, né? Nós estamos falando tanto de reformas, graduais e constantes. No caso, existem reformas que são absolutamente necessárias e que geram um crash, né? Uma quebra de conceitos, e outras que são aprimoradas. Esse aprimoramento seria mais ou menos essa sua ideia de que elas são graduais e constantes? Sim, por exemplo, a reforma da Previdência não pode ser abrupta. Se for abrupta, nós vamos ter um problema social, especialmente numa geração de 45 a 50 anos que vai se aposentar. Aí não entende qual que é a regra, vai ficar aflito, não sabe o que vai acontecer com a velhice da pessoa. Então, precisa ser gradual e constante para as pessoas se adaptarem.
mesmo acabar com todos os subsídios que prejudicaram muito o país, porque, na verdade, protegeram poucas indústrias em detrimento, né? Por exemplo, por que você compra um carro, custa 2 vezes mais caro do que qualquer pessoa que compra um carro fora do Brasil, né? Por exemplo, você compra um telefone celular, por que o nosso telefone custa 3 vezes mais do que um telefone fora do Brasil? Porque tem esse monte de proteção imposto. Então, nós temos de fazer uma coisa gradual para fazer com que as empresas consigam se adaptar à nova realidade. Então, que nem a reforma da Previdência, como eu falei, que as pessoas consigam se adaptar a uma nova realidade e que não seja um rompimento abrupto, porque isso vai criar ainda mais oposição às reformas necessárias que o país precisa fazer. Agora, quando essas reformas efetivamente começarem a ser feitas, o povo vai conseguir enxergar os resultados dessa reforma a curto prazo? Ah, vai imediato. Por exemplo, os nossos filhos, se não fizer a reforma da Previdência, não terão dinheiro para a aposentadoria deles. Vai chegar lá um dia, é que nem quebrar o cofrinho hoje e falar, opa, cadê o dinheiro? Sumiu. Então, as pessoas serão muito prejudicadas. E outra coisa, sentirão esse serviço público ruim na saúde, na educação, porque tudo vai deteriorar, porque não tem dinheiro para investir nos serviços públicos, porque todo o dinheiro será gasto com benefícios e o custeio da máquina. Portanto, o benefício será imediato, sim. As pessoas vão sentir que vai voltar dinheiro para investimento, que vai poder asfaltar a rua de casa, recolher o lixo melhor na porta de casa, enfim. Os serviços públicos melhoram com o melhor gerenciamento dos recursos, né? Portanto, sim, a população perceberá imediatamente a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Depois de percorrer esses pontos todos que nós estamos conversando aqui, você também enumera no seu livro os 10 mandamentos para a transformação do Brasil. A esse ponto eu queria que você esclarecesse para a gente. Essa numeração é feita em ordem de relevância ou foi aleatório? Como é que você pensou isso? É como os 10 mandamentos da Bíblia, não tem ordem, né? Não Todos ordem, os 10 né? são importantes, São importantes. Tá certo? Mas eu acho que essa história da mudança de cultura no Brasil é importante pelo seguinte, nós precisamos resgatar esse espírito cívico, pensar no mundo público. E pensar no espaço público significa que nós vamos ter que abrir mão de certos, entre aspas, direitos, né, para que nós possamos beneficiar o resto da sociedade, né? Essas distorções, como nós falamos, por que nós gastamos bilhões, centenas de bilhões de reais com benefícios, com subsídios para determinado... Isso distorce completamente o que é bom, o que é justo, né? Por que tem um imposto diferenciado se você vende barra de cereal, que é diferente do sujeito que vende chocolate? Por que é diferenciado se você tem uma empresa que fatura até um determinado valor e se você muda de valor, você tem que ter uma outra carga tributária? Só para ter uma ideia, se pegar só PIS e COFINS, que é um tributo no Brasil, existe mais de 1.800 páginas regulando PIS e COFINS. Então, isso cria uma insegurança jurídica no país. Então, nós precisamos fazer coisas que simplifiquem, traga mais transparência e nós possamos avaliar e mensurar as políticas públicas. Aquelas que dão certo, continuaremos. As que dão errado, nós vamos fechar esses programas porque está drenando dinheiro público para coisas que não estão funcionando. Pois é, a gente viu agora recentemente, inclusive, a aprovação da reforma trabalhista. Como é que você observou essa mudança de um cenário para outro cenário? Esse vem sendo de forma gradual, e isso é importante, porque gradual aos pouquinhos. Agora está sendo feito aos poucos, né? A reforma vai entrar em vigor agora e vai ajudar muito a gerar novos empregos. Porque o custo trabalhista no Brasil é uma coisa completamente inviável. Isso acaba fazendo com que as pessoas, em vez de ter trabalho formal, vão para a economia informal, onde não há direito nenhum para esse trabalhador. Então, hoje nós temos 40 milhões, mais ou menos, aproximadamente, de carteira assinada, e aí você tem mais de 60 milhões de brasileiros na economia informal. Então, isso causa, de novo, duas categorias. Uma que tem direitos, que são as pessoas na economia formal, e uma que não tem direito nenhum, que é a maioria que está na economia informal. Portanto, a formalização do trabalho é muito importante para as pessoas. Isso dá acesso a crédito, né? Não fica uma pessoa marginalizada na sociedade. Então, eu vejo a reforma trabalhista muito boa no sentido que ela vai aumentar a formalização do emprego no Brasil. Até porque a gente está vendo também um crescimento de novos microempresários, vamos dizer assim. Isso fomenta também
outras frentes de trabalho que vão crescendo juntos, não é? Quer dizer, você abre um pequeno negócio, você vai ter que contratar pessoas para trabalhar com você também no crescimento, não é? E outra, Fábio, mudou a relação de trabalho, né? A carteira de trabalho era uma coisa que nós tínhamos indústria, esse trabalho, emprego formal. Hoje, quantas pessoas fazem trabalho na internet, em serviços, né? E tem 2 ou 3 empregos, é normal, isso é o mundo moderno. Então, nós precisamos de uma legislação que responda às ansiedades das pessoas que querem gerar emprego ou buscam emprego nessa nova economia. Posso falar de um dos mandamentos? Por favor. O 10º mandamento do seu livro parece ser um dos mais complicados, né? Diz assim, ó, abre aspas, resgatarás a credibilidade do Estado, a virtude da política e a defesa da democracia e da liberdade, fecha aspas. A pergunta que eu faço é como a gente pode fazer isso, Luiz Felipe? Olha, começando educando as nossas crianças, os valores importantes da ética, os valores da família. Isso é fundamental para nós resgatarmos, sem valores, sem um bom embasamento de valores, como é que nós vamos resgatar o espírito cívico? Como é que nós vamos resgatar o senso de virtude? Hoje não se fala em valores. Verdade. Nós temos que discutir valores. Valores e princípios são fundamentais, eles que dão sentido à vida. Eles que dão noção de norte, de missão, de propósito. Portanto, se nós não fizermos essa discussão profunda de valores e princípios, vai ser difícil nós sabermos o que nós queremos e o que nós não queremos como sociedade. Esse resgate da virtude, ele parte sim da educação, mas também do núcleo da família, da escola e, portanto, isso é que vai dar um embasamento para nós formarmos bons cidadãos. Não se forma bom cidadão sem discutir valores e princípios. Verdade. Aliás, até porque a família, a menor porção da sociedade, é ali que se fomenta todas essas mudanças, não é? E nós perdemos, e na família que forma também o nosso arcabouço de referências, né? É verdade. Então, muito importante. Olha, falando um pouquinho ainda mais sobre o seu livro, você viu que a minha produção, eles preparam tudo para a gente, eles não deixam escapar nada, né? Eles leram o livro. Eles leram o livro. Mas o seu livro, ele deu origem a uma websérie, que eu achei isso muito bacana. 10 Mandamentos para o Brasil, que queremos no seu canal do YouTube. Os vídeos são verdadeiras aulas de política. Como é que surgiu essa ideia de fazer uma websérie? Baseado que hoje as pessoas não só leem, mas elas estão muito ligadas o tempo inteiro, né? Na internet e tal. Então, a história do vídeo é democratizar o conteúdo do livro, inspirar as pessoas a ler. Uma das coisas que nós temos que fazer é inspirar as pessoas a ler mais. Ler é tão importante, né? E o vídeo foi uma forma de acessar o público, um público maior, e interessá-lo e despertá-lo para essa importância da discussão do Brasil que nós queremos. Tem uma pergunta aqui da Elemar, que está nos assistindo em Uberlândia, Minas Gerais. Opa. Eu acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer na sua presença aqui conosco. Brasil tem jeito? A gente consegue acabar com a corrupção, Luiz? Tem jeito. E depende de nós, cidadãos, porque parte da corrupção, ela existe por causa da nossa omissão. Nós omitimos, nós falamos, a política é muito complicado, deixa isso para lá, deixa para os políticos, e nós não participamos. Então, o Brasil que nós queremos será feito por nós cidadãos. Quanto mais nós nos engajarmos e mudarmos as coisas, ou pelo menos pleitear a mudança, as coisas acontecem. Veja só que as mudanças que nós estamos vendo hoje no Brasil em combate à corrupção começaram com os movimentos de rua em 2013. Verdade. E foi justamente esse engajamento cívico em várias manifestações que foi colocando pressão no Congresso e o Congresso respondendo à sociedade, promovendo as mudanças necessárias e encorajando, inclusive, o processo da Lava Jato de ir em frente, que está ajudando a depurar essa questão da corrupção no Brasil. Quer dizer, o povo tem que estar lá presente e acompanhando todos esses acontecimentos e também opinando, e as ruas é um dos recursos do povo. Com certeza, tem que engajar, tem que mostrar que quer a mudança e que não vai deixar de protestar quando as coisas estiverem erradas. Agora, uma coisa importante para acabar com a corrupção é acabar com essa intermediação de favores que o Estado tem. O Estado tem um poder incrível de chegar e falar assim, Fábio, olha, para a sua empresa você vai pagar menos imposto, aqui para você pode contratar de uma forma diferenciada. Essa história de arbitrar favores é algo que incentiva muito a corrupção. Então, portanto, descentralizar o poder, que era um dos mandamentos que nós começamos na nossa entrevista, é fundamental também para diminuir essas artérias que fomentam a corrupção no Estado brasileiro. Para a gente encerrar esse nosso papo, 2018 é o ano da mudança?
certamente é o ano da mudança. Agora precisa votar direito, né? Pois é, né? É um grande recurso que o brasileiro tem que precisa saber cada vez mais utilizar, não é, Luiz? É verdade, é verdade. Veja só uma coisa, 70% dos eleitores não lembram quem votou a última eleição para Verdade, deputado, hein? né? Verdade. Então nós precisamos saber votar de uma forma criteriosa. Se nós fizermos escolhas criteriosas, nós temos, sim, o poder de mudar o país e construir o Brasil que queremos. Luiz Felipe Dávila, um Fábio, prazer enorme recebê-lo prazer aqui no nosso programa. Volte sempre, É viu? um grande prazer.